Bem-vinda, Inês. Obrigada. Como é que foi o teu início na música? Olha, eu sempre gostei de cantar e de explorar, enfim, a minha voz. E o meu pai também sempre gostou muito de música e sempre incentivou. Ele tocava vários instrumentos. E então eu tinha em casa, desde o teclado às guitarras, aquelas coisas todas, e fui sempre explorando. E então não me lembro sequer de haver um início. Aquilo foi uma coisa que foi sempre crescendo até à adolescência. Depois na adolescência tive a minha primeira banda, aqueles percursos normais, na qual tinha assim um estilo muito eclético, tentava experimentar um pouco de tudo, ver o que é que gostava mais de cantar, e foi sempre por aí. E qual é o estilo que tu gostavas mais nessa fase? Olha, não foi fácil. Na verdade, como adolescente que era, havia coisas no fado que eu adorava, quase uma ancestralidade, uma coisa que eu achava muito interessante, mas eu não era fadista, nem nunca fui. Mas depois havia coisas na música pop e noutros estilos, assim, ramificações do pop, que eu achava interessantes. Então demorei alguns anos a perceber que tinha que encontrar uma ligação entre essas coisas todas e criar a minha própria identidade. Mas lá... E quando é que foi isso? Que sentiste que... Bem, acho que senti isso quando comecei a trabalhar com a Catraia. Quando o Rui Amado me convidou para trabalharmos juntos, eu revi-me naquelas canções que ele já tinha, que eram portuguesas e que tinham raízes claramente portuguesas, mas que não eram fado. E eu até ali não tinha muito conhecimento da música portuguesa para além do fado. Então foi uma explosão de ritmos e de coisas novas que ele me apresentou, algumas que eu já conhecia, mas às quais até nem ligava muito. E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver, juntamente com esses músicos e com essas pessoas muito amigas ainda hoje, que comecei a criar o meu estilo. E sentes que às vezes, ou sentiste alguma vez que há estilos que vendem mais que outros e podia ser mais fácil se fosse para um caminho que outro? Sentes isso? Sim, sinto. Eu acho que é muito fácil quando as coisas não estão a correr bem, não é? Nós às vezes pensarmos, bem, eu se calhar devia encurtar aqui um bocadinho o caminho. Sim, é esse o ponto. E, sim, ir para uma coisa se calhar mais que se vende melhor e que é mais comercial e que mais pessoas ouvem e facilitar um bocado a minha vida nesse aspecto. Mas eu, como muitos artistas, se calhar se eu fizesse... estaria a não ser fiel a mim própria, não é? Estaria a pôr em causa aquilo que me fez começar a cantar. Então, por esse motivo, nunca enverdei assim por um estilo muito, muito comercial. Mas acho, infelizmente, ou felizmente, bem, cada um sabe da sua vida, achas que é o que muitos artistas fazem, porque temos contas para pagar, e como é que se mantém essa identidade constante? Como é que se faz essa opção, não é? Sim, isso é uma pergunta difícil, porque é uma balança sim. que nós temos que estar constantemente a reajustar, não é? Porque, por exemplo, agora no meu caso, eu e o meu marido somos músicos, vamos ter 3 filhos, não é? Temos 2, e realmente ser músico e ser principalmente um músico que não é da ribalta, não é? Um músico que está aqui ainda assim num segundo plano, traz se calhar alguns problemas financeiros. Sim. Que depois nos levam a querer reavaliar certas coisas. Será que estou no caminho certo? Será que queremos continuar a ser músicos? Queremos continuar... ou então se calhar nem devíamos ter tido filhos, porque assim a balança estava equilibrada para o lado da carreira, provavelmente. Mas acho que temos que... Sim, porque o que eu noto é que é como tu dizes, é uma balança. Tanto é tudo muito bonito e temos que manter o nosso caminho fiel àquilo que fazemos, mas as contas
Sim. continuem, a família, e às vezes vemos alguns casos de cantores que fazem algumas coisas, mas se calhar aí está. É o caminho, Sim, o que pesou mais foi as contas. sim, claro. É assim, eu acho que todos devemos fazer em consciência. Sim, tranquilo. Nós temos que comer e temos que alimentar os nossos filhos, e se tivermos que fazer coisas que realmente não adoramos, mas que têm que ser feitas, nós fazemos para bem da nossa família e desse equilíbrio. Mas acho que devemos sempre manter a chama, aquela luz ao fundo do túnel, de não perder totalmente a nossa essência, porque acho que também não seria justo para a nossa família se a perdêssemos, não é? Para o exemplo também que queremos dar aos nossos filhos. E achas que isso também se nota em palco quando atuas? Ou seja, o que estás a fazer e aquilo que és? Sim, quando estou com a Catraia, sinto realmente isso, principalmente se estiver numa posição em que consigo contar aquelas histórias e que as pessoas realmente as entendam, porque no fundo eu gostava que as pessoas sentissem aquelas histórias como se fossem delas próprias e que pudessem levar aquilo para a vida delas e como, sei lá, como uma coisa que na verdade é um sentimento delas e não meu. E quando consigo fazer isso em palco, sinto-me muito realizada. Portanto, estar em palco também... Estamos a receber, mas estamos se calhar a dar ainda mais do que estamos a receber. E tu falaste do início um bocadinho da banda, mas fala-nos mais como é que nasceu a banda e como é que tem sido. Já são quantos anos juntos? A Catraia, 10 anos. 10 anos. Como é que tem sido esses 10 anos? Olha, essencialmente muita amizade. Nós gostamos genuinamente muito uns dos outros, estamos sempre lá quando um de nós precisa, sendo certo que em qualquer relação, 10 anos, às vezes lá está, temos que de vez em quando parar, pôr as coisas na balança, porque há uns que acham que as coisas podiam ir mais para um lado, outros que acham que podiam ir mais para o outro. Mas isso, qualquer banda tem esse tipo de questões, e ainda bem, porque é dinâmica, então está sempre a acontecer, não é? Nós não paramos no tempo. E essa relação tem-nos tornado sempre mais fortes ainda. Conseguimos sair dessas situações ainda mais fortes, e acho que o nosso conceito e aquilo que nós queríamos ao início continua intacto, de alguma forma. Então... fico muito feliz, obviamente, por poder ter esta relação com estas pessoas que me acompanham há tantos anos. E para quem não conhece, qual é o estilo de música? Se tivesse de defini-lo... Se pudesse definir. Assim. Nós vamos nos inspirando sempre na música portuguesa, na música tradicional, nos ritmos e melodias que vieram passando de geração em geração. Pronto, desde os nossos avós, não é? Inspiramos-nos nisso, mas criamos histórias atuais e com um toque de modernidade, e às vezes com alguns arranjos também eles modernos e que também refletem o nosso percurso pessoal. Temos aqui na banda pessoas que vêm do clássico, pessoas que vêm do jazz, pessoas que vêm, sei lá, do mundo e toda a gente acrescenta esse bocadinho às canções. E recentemente, isto na televisão, não é? Acho que foi um salto para a banda. Como é que foi isso? Como é que aconteceu tudo? O estar na televisão no programa da Batalha dos Jurados. Isso mesmo, estava a falhar nisso mesmo. Então, o que aconteceu... Na televisão já tinham estado mais vezes. Sim. Já tínhamos estado noutro tipo de programas, noutro contexto. E ali estávamos em pandemia, pronto, as coisas estavam todas paradas, não havia concertos, e recebemos este convite do Manuel Moura dos Santos. Foi ele que nos convidou a participar como a sua banda revelação, porque cada mentor tinha um artista revelação. E ele convidou-nos a ser o artista dele. Ora, sendo ele uma pessoa extremamente crítica e com uma opinião muito válida, não é? Para nós foi uma validação do nosso percurso. Então é claro que dissemos logo que sim e que estávamos disponíveis para ir ao programa, e
E foi muito giro, porque não foi assim um programa muito leve, as produções pronto, não nos impuseram nenhum tipo de pressão, foi tudo muito tranquilo, foi muito giro. E como é que foi o pós? Sentes que aquilo deu um salto à banda ou vocês já estavam... De facto, sinto que tivemos muito público novo a chegar, muito público novo, mas que de alguma forma, por ainda estarmos em pandemia, foi um bocadinho difícil manter aquela jovialidade que as redes sociais necessitam, não é? De estar constantemente a ser alimentadas. E no nosso caso, estando cada um em sua casa, eu senti alguma dificuldade no pós de manter essa progressão natural, por não haver concertos, por não haver nada. Então só depois, mais tarde, quando acabámos realmente de gravar o nosso disco, é que conseguimos voltar a comunicar com essas pessoas, com os fãs que já tínhamos e com os novos. E acho que no geral foi um saldo muito positivo, porque a maior parte das pessoas continuaram a seguir-nos. E você já tem quantos CDs? Temos 2. E fala-nos um bocadinho destes 2 CDs, como é que nascem? E há mais CDs a caminho? Ou... Sim, já temos mais canções a caminho, não sei, ainda não estão reunidas num álbum, sim. Não é? Ainda são canções que poderão ser singles, enfim, logo se vê. Mas as primeiras canções da Catraia, do primeiro álbum, foram canções muito... foi o nascimento de uma personagem, não é? De uma Catraia. E foi muito, muito especial, aquele cuidado quase como se tem com um bebezinho, não é? Das letras serem todas muito, muito ricas, o vocabulário ser todo muito bem cuidado, não havia uma vírgula fora do sítio e tivemos esse cuidado, apesar de ser uma produção muito caseira, não é? Foi um primeiro álbum. No segundo, tivemos muita necessidade de crescer mais a nível de arranjos. Pensámos muito nos arranjos, na pré-produção. O Paulo Bernardino, que é um incansável, foi a pessoa que esteve por trás dos arranjos, e temos lá arranjos que eu considero lindíssimos, com cordas, com sopros, assim, coisas muito, muito bonitas e bem escritas. E já houve esse cuidado de crescer, de maturidade, digamos assim. Mas as canções acabam por ser dentro do mesmo registro do primeiro disco. Tu ainda há pouco falavas de... Tu e o teu marido, não é? São ambos músicos. E falaste também da pandemia, como é que... Felizmente é um tema passado, e portanto já faz parte do passado, mas como é que um casal de músicos vive ou sente que o que é que vem aí, que não tocamos, não ganhamos? Qual foi a sensação, ainda por cima tendo filhos? Sim. Porque como vocês também são músicos, é um exemplo de muita gente no país. Como é que viveste com isso? Como é que viveram com isso? Olha, tenho vários sentimentos muito diferentes em relação à pandemia. O primeiro foi vivemos automaticamente uma sensação de impotência, não é? Ok, agora estou aqui em casa, não posso fazer nada para mudar isto e como é que vai ser o nosso futuro? É uma sensação muito grande de impotência. E nós estamos muito habituados a tentar controlar as nossas vidas ao máximo, controlar tudo. E então esse tirar desse controle foi um bocadinho complicado de gerir, acho que para toda a gente. Mas pronto, no nosso caso, pela primeira vez em muitos anos, estávamos em casa como família. Ou seja, não havia concertos à noite, não havia ensaios até às tantas da manhã, não havia escola para os miúdos, toda aquela azáfama e rotina, não havia nada daquilo, estávamos só ali a ter que conviver uns com os outros. E nesse aspecto eu senti que a pandemia foi muito especial para fortalecer a nossa relação enquanto família. Não estou a dizer que foi uma coisa boa, como é óbvio, mas temos sempre que ver o copo meio cheio. E então senti que pela primeira vez consegui compor
e fazer música sem ter que ir a correr dar aulas, sem ter que ir a correr fazer lá as tais coisas que nós temos que fazer no nosso dia-a-dia e que às vezes são coisas que financeiramente são importantes, não é? Mas que nos roubam tempo para a nossa música, e ali senti que pude explorar isso ao máximo. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida em que o fiz, em que explorei mais instrumentos, que compus mais, escrevi mais canções mais pessoais, porque a Catraia até aqui tinha histórias, mas que não eram histórias necessariamente pessoais, e aqui fiz canções mais pessoais, fizemos todos, e trocámos muitas ideias sobre isso, e acho que foi um momento de muito crescimento para nós. E achas que o medo do futuro, digamos, da pressão, até financeira para toda a gente, te deixava espaço para compor, ou havia sempre esse medo? Ou esse medo fez parte das composições também? Eu acho que esse medo ajudou a compor, sim. Eu acho que sim, porque de repente tu crias uma dúvida existencial em relação à tua vida e acabas por usar isso como arma, não é? O que é a música, como, olha, vou escrever sobre isso, sobre sentir este medo. Até escrevi uma canção que agora até nem me lembro bem, mas tinha a ver com isso, de não poder viver lá fora, mas trazer o que havia de melhor de lá de fora cá para dentro, saber transportar para dentro de nós. E nesse aspecto acabamos sempre por crescer como pessoas. É claro que, como músicos, foi uma altura difícil, mas repara, eu tenho a sensação que nós já vínhamos de uma altura difícil. Como é que eu ia dizer isto? O músico tem tantos momentos de instabilidade ao longo da sua vida que dá quase a sensação que nós já estávamos um bocadinho preparados para aquilo. Como é que eu ia dizer? Nunca tivemos uma vida tão estável assim que depois aquilo fosse desequilibrar tudo. Não, foi do género, ok, é mais um desafio, vamos lá, arregaçar as mangas outra vez, como fizemos há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, quando as coisas se complicam, ou porque não há concertos, ou porque não sei o quê, e foi mais uma vez um arregaçar das mangas e ir à luta. Portanto, acho que foi difícil sim, mas que os músicos já trazem alguma bagagem do que é viver de forma instável. Já estão habituados a esse então já estão habituados. Eu também sinto que foi bom passar mais tempo em família e estar com as pessoas, mas também as pessoas não estavam habituadas a passar tanto tempo com elas mesmas. Isto tem o seu lado bom, mas para quem não está habituado tem o seu lado menos bom. E eu acho que hoje estamos há algumas pessoas que sentem o tempo sozinhas, que não estão tão estáveis à custa do que veio a pandemia. Porque há pessoas que não voltaram ao caminho que vinham antes. Se sentiste isso pós-pandemia, sentiste, ok, acabou, vai começar de novo, ou sentiste ainda, foi aos poucos e poucos, mesmo psicologicamente para toda a gente? Como é que sentiste pós-pandemia? Senti-me cheia de energia para recomeçar. Senti que realmente consegui aproveitar aquele tempo para mim, mas de uma forma positiva. Sim. Que consegui... Não é algo fácil e não é algo que toda a gente tenha conseguido. Pois não, é verdade, sim. Mas nós vivemos numa aldeia muito pequenina e vivemos numa casa muito pequenina, mas que tem muito ar livre. Temos quintal, podemos olhar para as montanhas, para o rio. Isso é muito, terapêutico. Sim, ajuda bastante. Sim. Aliás, eu até sentia que não tinha explorado a minha aldeia, o sítio lindíssimo onde eu vivia, até à pandemia. Até que senti como é que isto estava aqui à minha frente todos os dias e eu não explorei isto. Então, eu fazia grandes caminhadas pela floresta atrás da minha casa, sozinha, ou com o meu cão, e fazia grandes caminhadas em que não encontrava ninguém, mas lá está, conseguimos, porque até estávamos num sítio muito favorável, absorver tudo o que há de positivo. Foi quase, não vou dizer que foram umas férias, não é? Não foram. Mas foi algo terapêutico também. Mas conseguimos transformar aquilo
numa época de fortalecimento. Sim. E sim, foi E terapêutico. lembras qual foi o primeiro concerto pós-pandemia? O primeiro concerto pós-pandemia. Foi há muito tempo já. Ai, agora isto é difícil. Nós ainda fizemos alguns, daqueles em que havia máscaras, havia tudo, tinha que se desinfetar tudo. Lembro-me perfeitamente de um que fizemos, se não me engano, em Estarreja, em que as pessoas estavam super afastadas. Era tão estranho porque havia uma pessoa lá em cima, outra ali no canto, havia muito afastamento entre as pessoas. E quando tu imaginas a tua música como uma forma de aproximar as pessoas, então de repente ver aquela sala assim tão dispersa foi um bocadinho estranho. Foi assim quase como se estarmos a ir contra um vazio que ainda não estava... E sentes que a união dos músicos aumentou ou manteve-se ou diminuiu? É uma questão também... Pode ser uma questão polémica, mas não. É uma questão interessante. Nunca tinha pensado nisso. A minha opinião, quando aconteceu, eu pensei... também passou rápido. Pensei que fosse o momento em que toda a cultura no país e todas as pessoas iam se juntar para fazer um bem maior, não é? Sim. Passado 15 dias, pensei, não, isso não aconteceu e cada um, sobrevivência, cada um tenta sim. Para eles mesmo. E fiquei desiludido porque depois, pós-pandemia, as coisas voltaram ao passado. Ou seja, as pessoas esqueceram-se que aconteceu isso. E ainda bem que é um tema, foi algo pesado, mas não se uniu. E eu acho que os músicos precisam dessa união, senão a cultura em Portugal não muda. E eu também acho que sim, e acho que é nessa perspectiva de sobrevivência que há empresas que aproveitam para crescer desmedidamente, sem olhar a quem. Sim. E nós todos fomos vítimas disso, provavelmente, não é? De coisas canceladas que depois que iríamos eventualmente remarcar ou ter acesso enfim, àquele dinheiro, porque... Sim, porque estávamos fechados em casa e depois isso não aconteceu. Acho que quase toda a gente tem assim histórias desse género. Mesmo essa proteção de seguranças sociais e, por exemplo, músicos, existiu ajudas, obviamente que sim, mas que segurança social, se passamos recibos, temos de descontar um X gigantesco, depois não fazemos, não ganhamos. É simples. Sim. É muito simples. Temos muitos deveres e poucos direitos, é isso. E eu pensei, então, pandemia, que ia-se fazer medidas que caso houvesse uma nova pandemia, sim, que estivéssemos todos mais ou menos salvos. Houve medidas, acho que há coisas novas, mas será que essas medidas nos vão salvar? Não, eu acho... é a pergunta. É isso, eu acho que não, porque na cabeça das pessoas não vai acontecer novamente uma coisa dessas. Mas a hipótese de acontecer uma coisa dessas... está aí. Não quero ser pessimista, não é isso. Mas acho que os músicos precisam dessa proteção e estar mais unidos. Sim. Isso. Eu acho que a política hoje em dia, agora vamos falar de política, que é uma coisa que eu não percebo nada, mas o que eu sinto enquanto cidadão é que a política está muito desligada da realidade das pessoas, pelo menos aqui, não é? Onde nós vivemos, no nosso país. É como se a política fosse uma coisa, realmente uma retórica cheia de razão, mas que isso não tem um impacto muito verdadeiro naquilo que as pessoas vivem. Então, num núcleo como os músicos e como a cultura, e como que ainda por cima é um meio, lá está, em que não há um trabalho das 9 às 5, não se pode contabilizar de uma forma como aquele ganhou X à hora, fez isto... produziu, não se pode contabilizar dessa forma. Então, como é que vamos contabilizar? E acho que as políticas hoje em dia não estão preparadas para perceber o contributo que a cultura tem para dar. Se por acaso calhou estamos a falar da pandemia, mas foi a cultura que salvou as pessoas no início. Sim. Desde a televisão, a séries, a livros, filmes, música. Completamente. Foi quem salvou. E depois... obviamente a saúde, quem trabalha nesse mais importante, mas quem foi em auxílio da saúde mental, etc., foi a cultura. Foi a cultura e não é valorizada esse
a esse ponto. Isso é um bocadinho assustador. E está, políticas à parte, a minha opinião é sempre que não se pensa a 15, 20 anos, pensa-se a poucos anos. E se não se pensar a 15, 20 anos, está, quase ninguém nessas suas cabeças acha que vai haver uma nova pandemia. Mas também ninguém achava que ia haver uma guerra e passado poucos tempos a pandemia, houve uma guerra e vai haver mais coisas. E vão sempre vamos ser uma geração coisas. Que vai haver muitas coisas. E haver uma nova pandemia não está fora de contexto. Tão longe quanto isso. E os músicos, os nossos filhos, quer sejam músicos, têm que estar protegidos, não é? Claro. O que eu acho é que cada vez mais as pessoas acabam por ser afastadas destas profissões. Não é? Sim, é isso. Não é? Porque quando disse aos meus pais que ia ser músico, houve o medo. É um medo já grande. Eles pensavam que ia haver medo de... Sim. De não ser estável. É uma profissão de risco, que não tem estabilidade. E é verdade, não tem mesmo. Não, sim, é um cantor, por exemplo, ou estás na ribalta ou então... Sim, só que a ribalta em Portugal é também uma migalha, pode ser... é uma coisinha muito efêmera, não é? É muito, muito pequenina. E voltamos ao início da conversa, o que é ribalta e qual é o peso a ser ribalta também, porque o sucesso é o quê? Exatamente, e agora estamos no admirável novo mundo das redes sociais. E a definição de sucesso está a ser todos os dias posta à prova, acho eu. Está, por exemplo, como é que tu bom tema, como é que tu vives com essas, com as redes sociais? Olha, tenho uma relação de amor-ódio com as redes sociais. Acho que às vezes até digo na brincadeira que já é velhice, a falar mais alto. Se tiveres Facebook já é velhice, porque os meus alunos... eu também, não costumo ir lá. Os meus alunos, quando eu digo que tenho Facebook, dizem, isso é do passado. São dos velhos, gostam comigo. E eu já acho que o Facebook é uma coisa recente. Ontem um aluno perguntou-me se eu tinha TikTok, por acaso, por falar nisso. Eu disse-lhe que não e ele fez assim uma cara como quem diz, olha, esta já foi, esta já está lá atrás. Pensamos nas pessoas que têm telefones com teclas, não é? Sim, isso então é... Mas eles pensam isso de nós. Mas há uma coisa que imaginas até um TikTok, por exemplo. Lá está. E se calhar isso pertence à categoria daqueles males para atingir os fins. Sim, ok, sim. Aquela categoria das coisas que nós fazemos sem grande vontade. Mas não estou a ver a ter TikTok tão depressa. Acho que vou continuar o velho do Restelo. Vai ficar gravado. Acho que vou manter a minha posição. Tenho Instagram e já... E mesmo estavas a dizer, as redes sociais, nós somos medidos todos os dias porque... ou para uma foto, ou para um vídeo, ou para uma canção, os comentários, os gostos, a quantidade de partilhas, não? Os seguidores. Como é que te lidas com isso? Sendo que precisamos todos, mas... Olha, eu acho que as redes sociais vieram dar poder a uma coisa que de antes... que eu lembro-me de ouvir esta frase e acho que as redes sociais vieram dar muito poder a esta frase, que é: não interessa o que é que falam, desde que falem. E havia esta frase e eu lembro-me de ouvir e de pensar, mas vão falar mal de mim, isso é bom? Isso é agradável? Eu não consigo conceber como é que isso pode ser uma coisa boa. Mas havia muito essa frase e acho que as redes sociais trouxeram mais poder a isso, ok? Há muita gente que tem uma promoção que não interessa se é boa ou má, é promoção. E gera movimento, e gera seguidores, e gera aquelas coisas todas, e gera também dinheiro. Atrás disto tudo vem o dinheiro. Mais uma vez, eu não sou uma pessoa que fico muito confortável com essa sensação de podem dizer o que quiserem de mim, isso não me afeta nada. Eu não sou uma pessoa que lida muito bem com isso, pelo menos para já, talvez tenha que crescer mais uns aninhos. Mas acho que é difícil a pessoa... Se não lido muito bem com aquelas coisas que as pessoas dizem, os haters, que ela não canta nada, o que ela anda ali a fazer, essas coisas ainda me afetam um bocadinho, porque eu sou uma pessoa de carne e osso, não é? E eu tenho por sistema, ou que os meus pais me ensinaram, que não se fala assim com ninguém, que nós temos que ter... respeito pelas outras pessoas, um cuidado, uma atenção...
E então isso deixa-me sempre um bocadinho de pé atrás com as redes sociais, porque às vezes tenho um bocadinho essa sensação de vou chegar ali, vai ser uma salganhada, não interessa o que é que eu vou partilhar, porque as pessoas vão ver sempre o pior de mim. Não é que isso me afeta assim tanto, Sim, mas eu acho porque eu também não partilho assim tanto. Mas acho que afeta sempre toda a gente, só quando chegamos a um ponto, imagina que tens 100 mil pessoas a dizer que agora queres a maior e tens 5 ou 10 a dizer que és uma besta, aí se calhar, ou 100 mil, Pois, 10 mil, tal balança, não é? mas custa ver um comentário sempre a chamar nomes sem conhecermos a pessoas, porque eu acho que é muito fácil estar no computador e chamar nomes. Sim, sim, deve ser. Deve ser não fácil. sei qual é essa sensação, mas deve ser. Mas é mais fácil, não sei. Que ao vivo. Talvez, ao vivo é difícil. Acho que sim. felizmente nunca tive alguém que me dissesse assim: não gosto daquilo que fazes. Eu por acaso, até te vou ser honesta, quando as pessoas começaram a dizer essa frase de ele está atrás de um computador, é super fácil, ele chega ali, diz mal e pronto. Eu continuo no meu íntimo a achar que isso é estranho, porque é assim, qual é a diferença para mim, enquanto pessoa que tem valores, não é? Um ser humano que entende os outros, que sente empatia pelos outros, qual é a diferença entre eu estar cara a cara com ele ou estar atrás de um teclado? Eu sou uma pessoa que respeita, que entende, que está disponível para o mundo, não faz muito sentido eu cara a cara realmente ser uma simpatia. Sim, e depois atrás de um teclado ir ali debitar um chorrilho de insultos. Mas acho que isso infelizmente pouca gente pensa. Pois, pouca gente ou muita gente que usa as redes sociais não pensa assim. Pensam, mas... Pois, também estão. O que eu muitas vezes penso é que é a própria frustração daquela pessoa que está ali, não é? Sim, ou talvez, seja, não sim. é contra mim, ou não é contra... Mas tu lês, por exemplo, felizmente, certeza que são muito mais bons, que não, obviamente que isso... Não, eu quando participei no Festival da Canção decidi nunca mais ler nada, e não leio. No Festival da Canção sentiste... Sim, foi muito duro e eu decidi nunca mais ler e nunca mais li. Tracei ali a linha. Porque acho que aí leste? Aí li alguns, até a minha família dizer, olha, chega, não lês mais, para quê? O que é que isto vai alterar a pessoa que tu és? Não, é melhor parar. E nunca mais tive interesse em ler. Pronto, se quiserem dizer mal, estão à vontade, mas eu não vou ler os comentários, não tenho muito... Pois, imagino quando chegas a este ponto que as pessoas... não se entende... Acho que é completamente desnecessário, tanto aqui, as pessoas que escrevem como as pessoas que vão ler, é desnecessário, não acrescenta nada à nossa vida. Às vezes são coisas assim um bocadinho complicadas que não dizem nada sobre a pessoa que nós somos. Sim, não é? Mas se virmos desta perspectiva realmente de aquela pessoa diz aquilo porque ela está frustrada com a vida dela e vem descarregar aqui em cima de mim, se eu vir dessa perspectiva ainda consigo sentir empatia por ela. Mas isso é um dom. Mais do que ela sente por mim. Mas acho que o que as pessoas dizem mais sobre elas que sobre sim, sem dúvida. O tal bullying tem que ser problemas resolvidos com elas. Claramente. E falando de coisas boas, quais são assim, os projetos mais ou menos há 5 anos que tu tens aí em mente? Onde é que te imaginas daqui a 5 anos? Olha, com mais um filho, não é? Com mais um filho, isso é já daqui a 1 mês ou 2. O que é que eu tenho realmente interesse na minha vida? Em primeiro lugar, de que os meus filhos sejam felizes e que eles possam olhar para a mãe deles com orgulho. Pronto, com orgulho, com felicidade e que tenhamos sempre uma boa relação e é por isso que eu ponho os meus filhos em primeiro lugar, mas continuo a cantar, continuo a fazer a minha música porque este é o legado que eu deixo para eles e para as pessoas que eles se vão tornar e também como exemplo de seguir os seus sonhos. Ok, a mãe está aqui, posso não vir a ter fama porque nunca também, essas coisas nunca foi um objetivo, portanto está tudo bem. Se a fama nunca foi o teu objetivo,
então tu já estás bem, já ganhaste, sim, sim. porque estás a fazer as tuas canções, estás a construir a tua vida da forma que sempre quiseste, então se calhar temos que continuar a olhar para as coisas de uma forma positiva e não pensar que o crescimento que é sempre, como é que eu ia dizer, que temos que estar sempre a crescer até ao céu. Não, sim. Não é? Porque a fama e o sucesso são coisas relativas. Se estás a fazer as tuas canções, se consegues levá-las a uma pessoa, 10 pessoas, 20 pessoas, não interessa, e as pessoas se sentem reconfortadas com o teu trabalho e com aquilo que tu fazes, então ótimo. E agora respondendo à pergunta, daqui a 5 anos, também não tenho pensado nisto, estou sempre a pensar só assim a 2, 3 meses. Vida de músico. Sim. Mas se calhar, pronto, vejo-me primeiro como mãe, não é? Porque com 3 filhos a logística hoje em dia é complexa, hoje em dia e agora há pouco tempo falava isto com o meu avô, em que ele me dizia, ele diz muito isto, nós conversamos muito, antigamente era tão diferente, eu tinha 7 irmãos, 6 irmãos, e eu só tive o meu primeiro par de sapatos aos 6 anos. E eu depois disse-lhe assim, avô, mas já viste agora se a minha filha, que tem 6 anos, tivesse agora o seu primeiro par de sapatos? Quer dizer, as coisas são realmente muito diferentes. E a gestão hoje em dia de 3 filhos é puxada. É mais puxada do que... Pronto. Mas vejo-me essencialmente nesse papel, mas gostava muito de continuar a poder compor, fazer as minhas canções com a minha banda, com a Catraia, continuar a ter o apoio deles como tive até agora e podermos eventualmente gravar mais coisas, fazer mais concertos e levar a nossa música a mais pessoas. Certeza que vai acontecer. Olha, obrigado Inês, foi um gosto. Obrigada. Estamos aqui a falar um pouco de tudo. Sim. Obrigado mesmo. Obrigada eu.